Olá, estudante! Nesse vídeo trago para vocês uma alternativa ao Codeforces. Ela se chama bCrowd, é uma ferramenta nacional desenvolvida, se não me engano, pelo pessoal de Erechim, da URI. É uma ferramenta bem interessante, principalmente para quem está começando. Tá? Ela vai ter uma quantidade de questões em português muito maior que o Codeforces. Enquanto isso, o Codeforces vai ter muito mais questões de torneios oficiais de programação competitiva. Então a minha dica aqui é começar no bCrowd, entender como funciona esse juiz online, ter acesso a questões mais fáceis ali que vão ser desenvolvidas justamente nessa etapa anterior e depois gradativamente migrando para o Codeforces, ter essa noção de torneios, de competições, do próprio inglês, vai fazer muito bem para vocês, tá? Então vou criar uma conta aqui, vocês podem criar tanto pelo e-mail e senha quanto por alguma dessas plataformas, tá? Eu vou dar o exemplo do Google aqui. Então vocês podem selecionar a conta de vocês e aí já vão conseguir colocar login e senha aqui, tá? Então vocês podem definir aqui uma credencial, eu vou definir uma aqui que cumpra os requisitos de segurança. Vou salvar minha senha. E aí a gente vai ter aqui uma tela de bem-vindo na plataforma, tá? Então vocês vão dar um start que vocês podem preencher como estudante. Podem colocar aqui os interesses de vocês, tá? Algo que é bem interessante do bCrowd, eles estão começando uma ideia de contratação dentro da ferramenta, então tem anúncio de vaga também. Então, dependendo do que vocês marcarem aqui, pode contribuir nesse sentido, tá? Vou colocar developer, por exemplo. Eu vou colocar aqui que o meu objetivo é desenvolver problemas, né? Mas poderia ser também trabalhar como um freelancer, preparação para entrevistas técnicas, tá? Participação de torneios, nesse caso eu vou marcar essa também, e assim por diante, né? Então, bem interessante esse viés da ferramenta, tá? Então, terminando aqui o acesso, tá? Ele vai me liberar na plataforma, eu acredito. Não vai, vou dar um F5. Então, beleza. Aqui ela está em inglês, tá? Então eu já vou trocar para português aqui no meu perfil. Vamos quebrar o CAPTCHA da Cloudflare. Então, beleza. Em algum lugar aqui eu devo ter as minhas configurações. Vamos ver aqui aonde que vai ser. Eu fui no Full Profile. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Provavelmente se eu colocar /pt aqui, ele já deve trazer em português, tá? Ou TBR. Vamos ver. Não, não foi assim. Vamos dar uma pesquisada mais adequada aqui na ferramenta. Aonde que vai ser? Teoricamente, deveria ser aqui no meu profile. Então, vamos dar uma olhada aqui dentro dele. Aqui, ó. Perfeito. Então, aqui no meu Basic Info, vocês podem preencher todos os dados de vocês. Aqui, username. Aqui você vai ter justamente a língua, o idioma do site, tá? Vocês podem preencher aqui mais algumas informações que vocês acharem interessante, tá? Vamos colocar o -3 aqui em algum do Brasil. Vamos ver. Da Bahia, né? Pode ser esse aqui da Bahia. Salvar aqui. E daí ele já vai carregar o site em português, eu espero. Ah não, vamos ter que colocar todo o resto aqui. Então, vamos colocar aqui uma data de nascimento qualquer. Brasil. Idade. Linguagem de interesse. E agora, beleza, agora já está em português aqui, né? Facilita um pouco para nós. Então, beleza, a gente tem aqui um pouco sobre a formação que a gente pode preencher também. Podem colocar aqui a UNOESC,
não me engano ela vai ter aqui, então bem interessante. Por exemplo, aqui o título bacharel em engenharia de computação e assim por diante. A gente vai ter aqui então também dados sobre o trabalho, sobre oportunidades e assim por diante, tá? Vou dar uma pulada aqui porque o foco não é esse. Então a gente tem aqui a parte de contests, tá? E de problemas, que é a parte principal da ferramenta. Então aqui ó, nos contests você vai ter os torneios. Percebam que é muito menor a parte de torneios do que o Codeforces, tá? Você tem poucos torneios rodando efetivamente aqui, tá? A maioria vai ser bloqueado para torneio interno, tá? O pessoal normalmente desenvolve esses torneios na própria universidade, nós fazemos alguns também, então vai ser mais torneio fechado. E a parte de problemas que é a parte mais interessante. Então a gente tem aqui iniciante, ad hoc, strings, assim por diante, né? Todo categorizado de uma forma bem legal, tá? Então a gente consegue, por exemplo, vir aqui no iniciante e começar aqui no Hello World, por exemplo, né? Então eu tenho aqui, eu posso codar aqui dentro ou codar em alguma IDE e depois só colar aqui, tá? Eu vou fazer esse daqui do Hello World para nós. Ele é simplesmente o primeiro programa, tá? Você vai escrever Hello World sem nenhuma entrada, só com a saída, só para entender como é que é. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, vou codar aqui direto. Então vamos colocar aqui cout hello world e vou enviar. Estou com C++ 20 aqui, vou fazer o envio na ferramenta. Tomei um compilation error. Por quê? Porque o cout não é padrão desta lib. Então vamos voltar aqui. Include, vou colocar aqui. Rapaz, tá certo isso. O que eu faço de errado aqui? Deixa eu ver. Abri até aqui o outro exemplo de busca binária, né? Deixa eu criar um outro arquivo só para a gente testar o que eu fiz de errado. Teste.cpp. Eu coloco assim, cout. Ah, rapaz, é verdade, né, cara? Eu tenho que usar essa lib aqui, provavelmente. Né? Se eu colocar essa lib, ele já deve deixar. Então vamos ver. Se eu compilar assim agora, olha, ele já identificou. Né? Então nesse caso era lib. Posso fazer com printf também, que ele vai deixar, né? Vou fazer os dois exemplos para vocês aqui já. Então se eu fizesse com printf, que é algo já mais padrão, né? Vou rodar como printf para a gente ver. Agora ele já vai rodar tranquilamente, né? Caso o cout ele é padrão da outra lib ali, né? Da bits. Então eu poderia fazer isso também desta forma, né? Com a bits, em vez da stdio, colocando aqui cout. Desta forma aqui, né? Vamos só fazer esse teste também, só para vocês verem que é possível fazer de várias formas, né? O mesmo problema, várias soluções, né? Que é um outro exemplo. Então, demonstração da ferramenta aqui, como fazer o acesso, a submissão, uma forma bem interessante, tá? Bem legal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo logar na minha conta, só para vocês visualizarem aqui também, tá? Eu vou ter que fechar o navegador aqui e abrir novamente. Fechar aqui, abrir de novo. Vou entrar com a minha conta em si. Consigo fazer isso? Tá em cache aqui. Deixa eu testar por aqui. Tentar com a minha conta. Vamos observar
como ela está. Vou fazer a confirmação aqui no celular, só para a gente dar uma olhada na conta. Ferramenta bem legal, tá, pessoal? BeCrowd nos ajuda muito aí, desde o início da preparação, tá? Para vocês terem um contato mais tranquilo aí com a ferramenta, tá? Então, aqui é um exemplo da minha ferramenta, eu estou com 700 pontos. Dá para ver aqui um pouco das minhas estatísticas, né? Do meu perfil. É uma ferramenta bem bacana para quem está começando, tá? Eu fiz aqui 171 problemas na ferramenta, tenho aqui um pouco dos meus dados, coloquei aqui bacharelado em engenharia de computação. Ultimamente não estou usando muito ela, estou usando mais o Codeforces, mas é bem bacana, tá? Então você tem aqui um pouco das linguagens. Eu até usei um pouco dessa plataforma para treinar SQL, tá? Na matéria da faculdade. Então, bem bacana mesmo, tá? Fica a dica aí de orientação para vocês, tá? O legal também é que quando você vem nos problemas, ele te mostra também o que você já resolveu ou não, né? Deixa eu ver se ele vai ter aqui, ele me mostra os que eu já resolvi. Então, bem legal, tá? Ferramenta nacional aí, fica a dica para vocês, tá?